As peregrinações remontam às origens do homem bíblico que teve início com a experiência de Abraão. Il pellegrinaggio, evidentemente, quando uno legge. Na Bíblia, quando lemos o Antigo Testamento, encontramos Abraão, o eterno peregrino que sempre confiou no Senhor. A peregrinação tinha uma característica central. Se vinha a Jerusalém para encontrar o Senhor. Significava fazer-se visto, apresentar fraquezas e virtudes. No Novo Testamento, nós encontramos Jesus e Maria, que todos os anos vinham a Jerusalém para a Páscoa. Ogni anno venivano per la Pasqua. Em uma dessas peregrinações, Jesus chorou por Jerusalém, profetizando sua destruição. O Dominus Flevit é um dos lugares mais bonitos para se contemplar a Cidade Santa. De manhã, o sol ilumina as antigas muralhas. Ao pôr do sol, as pedras da cidade ficam douradas. O santuário está localizado no Monte das Oliveiras e é um dos lugares preferidos pelos peregrinos, porque daqui se pode admirar toda a cidade. A cidade, como a vemos hoje, não é a dos tempos de Jesus, quando profetizou a destruição do templo. A área ao redor do santuário é rica em descobertas que datam das primeiras gerações cristãs. Desde o início, os peregrinos vinham a esse lugar em meio aos campos, sobre as encostas do Monte das Oliveiras, e diziam: aqui Jesus contemplou a cidade e chorou por ela, como diz o Evangelho de Lucas. Mais tarde, o lugar passou a ser propriedade dos franciscanos. Um lugar pequeno, não muito grande, porque a maior parte do Monte das Oliveiras pertence a diferentes comunidades cristãs. Naquele período, os franciscanos não receberam permissão das autoridades turcas, muçulmanas, para construir imediatamente uma nova igreja. De fato, a lei dizia que uma nova igreja só poderia ser construída se uma antiga existisse no local, e não havia nenhuma. Esse era o problema. E lì non c'era. Questo era il problema. Depois de alguns anos, os franciscanos adquiriram um terreno das Irmãs Beneditinas e isso possibilitou a realização de escavações arqueológicas que trouxeram à luz um antigo cemitério cristão judaico e os restos de um mosteiro cristão, com uma pequena capela. E assim foi possível a construção da igreja. Importantes escavações realizadas entre 1953 e 1955 por Frei Belarmino Bagatti, arqueólogo do Estúdio Bíblico franciscano, trouxeram à luz os restos de uma antiga necrópole da época romana e bizantina, com sarcófagos e ossários. Alguns deles têm sinais cristãos evidentes e datam da primeira comunidade judaica cristã em Jerusalém. Desenhados e esculpidos aparecem cruzes, motivos florais, a letra tal, monogramas e 43 inscrições em hebraico, aramaico e grego também foram encontrados, assim como nomes recorrentes no Novo Testamento, entre eles Maria, Marta, Simão, Mateus, José e Jesus. A igreja foi construída em 1955 pelo arquiteto italiano Barluzzi sobre um pavimento do V século. A cúpula do Dominus Flevit é composta por 4 lunetas ogivais em alto relevo. A representação de Jesus chorando é particularmente intensa na igreja, que lembra uma lágrima e é uma das obras mais originais de Barluzzi, também conhecido como o arquiteto de Deus. No desenho original, o vitral com o panorama de Jerusalém. Sob o altar, um mosaico recorda as palavras de Jesus: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir teus filhos, como a galinha reúne os pintinhos debaixo das asas, mas não quisestes.
O Dominus Flevit é o primeiro destino das peregrinações litúrgicas que, segundo uma tradição do século XIX, se realizam em Jerusalém durante a Quaresma, aos santuários ligados à Paixão de Jesus. A celebração tem início com as vésperas com os franciscanos da Custódia da Terra Santa. A missa foi presidida por Frei Eliazar Artega, concelebrada pelo superior do santuário Frei Sebastiano Matti, Frei Marcelo Tichinelli, com aproximadamente 20 sacerdotes. No centro da homilia, as lágrimas e o pranto de dor, mas também de alegria de Deus e de todos os homens. O pranto é também um modo para entrar nessa comunicação mais profunda com Deus. É a revelação do coração de Deus. O faz através da pessoa de Jesus, das suas palavras, dos seus atos, das suas lágrimas, porque no final quer revelar esse seu coração sobre a cruz. O pranto de Jesus neste lugar é um passo em direção a essa revelação maior do amor de Deus. O padre dominicano Lucas Popko, que acompanhará todas as peregrinações, destacou o pranto como ocasião de partilha e comunhão com todos. Não é soltanto importante piangere ou não piangere. Não é importante chorar ou não chorar, mas com quem você está chorando. Você está sozinho? Qual é o motivo das tuas lágrimas? É sempre uma dádiva encontrar alguém a quem se possa abrir o coração e o momento em que alguém se abre desta forma para exprimir algo que talvez não se possa exprimir em palavras. Que exprime questo che forse non può esprimere con le parole.